Olá, bem-vindos ao podcast JohnnyCast, um podcast feito para nós homens, que às vezes sentimos um pouco ou meio deslocados nesse ambiente de mudanças que a gente vive hoje. Estamos aqui com os nossos convidados, o professor Mauá e seu aluno Matheus Pinheiro. Professor, por favor. Olá, professor Mauá, deixa eu me apresentar. Sou engenheiro da computação, especialidade em inteligência artificial. Tive o prazer de representar o Brasil no Campeonato Mundial de Robótica. Sou proprietário da empresa Logic Minds, onde nós trabalhamos com robótica, trabalhamos com criação de games, lógica de programação, realidade virtual, realidade aumentada. É um conjunto de tecnologia que nós trabalhamos nas escolas aqui da Baixada Santista. Perfeito, professor. E temos o Matheus, né, Matheus? Matheus, se apresenta, Matheus, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus Pinheiro, sou estudante da Universidade de Santa Cecília e também sou estagiário da Logic Mais. Bom, muito bom, Matheus. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né, para a gente falar desse assunto de inteligência artificial, que é um assunto que está bem em voga no momento, né? A gente já teve uma primeira conversa informal sobre verdade. inteligência artificial. E aqui, né, para quem está nos assistindo aqui, né, a gente já fez essa pergunta, a gente está fazendo essa pergunta aqui há pouco. Qual é a primeira lembrança que a gente tem de inteligência artificial, né? Se a gente for pensar, a gente tinha uma série de televisão chamada Super Máquina, né? Não é isso, professor? A Super Máquina acho que foi o primeiro exemplo de inteligência artificial, né? É verdade. Na realidade, eu vejo muito que hoje as pessoas têm medo da inteligência artificial. Elas falam preocupadas, não, porque a inteligência artificial vai dominar o mundo. Não, pelo contrário. Né? Se a gente for relembrar aí a Google, em 1998, quando lançou, né, o acesso à informação, muitas pessoas tinham medo de utilizar o Google, tinha medo de fazer pesquisa. Né? Então, isso é importante. Agora, nós estamos numa nova fase, a fase da inteligência artificial. Então, nós precisamos entender todo esse processo, como que funciona. Né? Então, isso é muito relevante. Né? Ela não é tão difícil assim, tem um passo a passo. Né, tem processos. Eu, por exemplo, eu uso diariamente a inteligência artificial, não só profissionalmente, mas também para resolver coisas do dia a dia. Né? Tem, por exemplo, aqui o Matheus, né, que é o nosso aluno da Universidade Santa Cecília. Né? Matheus, já vou começar a te fazer uma pergunta, Matheus. Né? Você usa a inteligência artificial? Como que você usa? Conversa um pouquinho para a gente em relação a isso. Então, eu costumo até comparar mais ou menos o avanço das tecnologias de antes com as de hoje em dia. E o legal da inteligência artificial é que ela chegou para abrir um leque de oportunidades. Então, hoje em dia, se você for basear no mercado todo, assim, ela se adapta em qualquer área praticamente, né? E é muito legal, por exemplo, você usar ferramentas como... Posso citar um exemplo aqui? Pode. ChatGPT. Cara, você ir ali e fazer uma pergunta simples e ele te entregar na hora e às vezes você querer que ele te responda de uma certa maneira, ele vai lá e faz, sabe? Como se fosse uma pessoa aqui conversando com a gente, sabe? E é claro, né? A inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque como é apenas um software, né? Existe ali os certos limites, né? Por exemplo, ela não tem a capacidade cognitiva igual um ser humano, né? Então, existem coisas ali que a gente não conseguiu ultrapassar ainda. Mas, claro, com o avanço da tecnologia, tudo vai ser possível uma certa hora, né? Não, excelente. Eu acho que o ponto, pelo menos, o que a gente mais sente, né? Que é para o pessoal um pouco mais... que é o nosso público, né? Um pouco mais experiente, é abrir mão do controle, né? A gente vem de uma época que, tinha aqui na biblioteca, não tinha Xerox, que hoje já nem existe mais. A gente tinha que ficar copiando. Então, o acesso da informação ficou muito mais fácil. E a gente que trabalhou com sistemas todos, a gente veio vendo essa evolução, né? A gente colocava certos parâmetros, o sistema mesmo
pensava dentro daqueles parâmetros, mas agora é uma coisa totalmente nova, né? Agora o leque se abriu de uma maneira que ele está quase autônomo, né, professor? É verdade. E eu vejo isso em várias profissões, né? Então, as pessoas precisam se adaptar, né? Em várias profissões, elas precisam se adaptar. Então, eu vou dar um exemplo, eu como professor, né? Hoje, eu melhorei a minha aula em termos de conteúdo pelo menos 30%, utilizando a inteligência artificial. Né? Ano retrasado, por exemplo, quando eu andava em sala de aula, os alunos usavam o chat GPT. Eles fechavam a janela e usavam o chat GPT. Falei, vamos trazer o nosso amigão, que é o chat GPT, para trabalhar com a gente. Chegou uma aula que eu falei, pessoal, vamos abrir o chat GPT para fazer uma aula juntos. Como, professor? Eu falei, vamos abrir. Essa ferramenta é fantástica. E eu ganhei esse ano no mínimo 30% de conteúdo a mais usando essa ferramenta. Mas eu tive que reformular todas as minhas aulas. Todas. Então, é importante que esse profissional, né, não só o professor, né, nós temos aí, estou falando de médicos, estou falando de advogados, estou falando de cientistas, né, então eles precisam reformular, né, a sua carreira para trazer essa ferramenta. Né? Então, por exemplo, o advogado hoje, né, se ele tiver essa ferramenta próxima dele, né, ele consegue trazer um tempo de laudos. Ela faz uma leitura de laudos, ele faz todo o resumo para ele e ele vai pegar essa expertise. Então, ele consegue mais informações para ter, no caso, para poder desenvolver a sua aplicação. Bom, olhando por esse prisma, né, professor, é bem legal ver isso, né? Porque a gente, pelo menos do lado de fora, a gente vê a educação que não teve uma mudança significativa do jeito de ensinar, né? Então, é legal essa adequação, a gente poder ter perspectivas novas de uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta que não tem mais como voltar atrás, ela sempre vai tá nisso. Aí vem aquela pergunta, usa chat GPT na prova, é cola, professor? Isso é muito comentado na realidade, né? Depende muito como o professor ele vai dar essa prova, né? Como eu sou coordenador pedagógico, eu trabalho sempre com um grupo de professores. E o professor ele tem que se adequar, ele não pode mais perguntar o que é, né? Então ele tem que dar uma situação, problema, aonde o aluno tem que resolver. Na vida ele pode pesquisar. Então, numa prova, ele pode pesquisar, mas ele tem que resolver aquela situação, problema. Então, eu venho trabalhando muito na parte prática em relação a isso. Eu vou dar um exemplo no Santa. Os meus alunos fizeram um totem de autoatendimento. Né? Por exemplo, hoje, quando a gente vai olha, eu sou um bom gourmet, vou confessar. Quando a gente vai numa hamburgueria, né, a gente geralmente tem aqueles totens onde você escolhe, né, o seu lanche. Né? Então, isso é um totem de autoatendimento. Né? E muitas vezes pode ter uma inteligência artificial para poder conhecer o seu gosto. Né? Eu sou professor de interface homem-máquina. Né? Então, eles já estão desenvolvendo. Então, isso é uma prova, é um trabalho que os alunos estão desenvolvendo. Né? Quando eu fiz uma viagem recentemente para a França e para Portugal. Então, lá, por exemplo, teve lugares que só tinha o totem. Tinha uma pessoa no lugar inteiro. Então, tinha o totem ali que você poderia ser assessorado por ele. Né? Então, isso é uma tendência, junto com a inteligência artificial, do cliente ele poder trabalhar, de ele entender bem esse processo, como que funciona. Você falou de prova, né? Vou perguntar para o Matheus. Matheus, vou falar de prova, hein, Matheus? Vamos ver o lado positivo do chat GPT. Você, como estudante, fala um pouquinho para a gente do lado positivo. Bom, eu acho que já aconteceu muito comigo, por exemplo, de eu ter perdido a oportunidade de estar indo numa aula, por exemplo, e aquele conteúdo da aula eu não poder ter acompanhado. Então, né, quando eu estava com o tempo livre, eu ia lá e pesquisava o conteúdo da aula e muitas vezes pedia algumas informações que eu tinha um pouco de dificuldade de buscar. E, cara, ele te traz tudo simplificado e direto, assim. Então, assim, eu acho que ele é muito útil
na questão de você aprender com ele também, sabe? E uma coisa que eu acho que eu aconselho todo mundo que está, como eu, aprendendo essas tecnologias, de sempre estar usando essas ferramentas como uma maneira de auxílio e não como uma maneira de substituir o trabalho humano, sabe? Então, por exemplo, fazer um trabalho ou fazer algum projetinho e você depender 100% da ferramenta, não acho aconselhável, né? Eu acho legal ter ali uma intermediação entre a sua parte e a parte você deixar o outro lado para a inteligência artificial, né? Sem contar que, né, como a gente ainda está desenvolvendo bastante ainda, sim, pode acontecer de repente, houver um problema de, por exemplo, você perguntar uma coisa e a inteligência artificial interpretar de outra maneira a sua pergunta. Então, é sempre importante você estar atento a esses detalhes, né? Porque ainda está em desenvolvimento, a gente está engatinhando. Um dia, a gente pode chegar numa época onde a inteligência artificial seja perfeita, né? Então, esses erros aí seriam coisas quase raras, mas pode acontecer. É isso que você falou, Matheus, é muito pertinente em relação a prompts, né? As pessoas, às vezes, não sabem perguntar para a inteligência artificial. Então, você tem que saber perguntar. Hoje, nós temos profissões que estão chegando, por exemplo, engenheiro de prompt, analista de prompt, que você tem que saber trabalhar com prompts. Hoje, eu posso gerar uma imagem com inteligência artificial somente digitando, mas eu tenho que saber como que eu vou fazer esse prompt para poder gerar essa imagem. Eu posso fazer, por exemplo, no Instagram, um carrossel no Instagram somente com prompts, somente digitando. A inteligência artificial gera para mim tudo isso. Mas eu tenho que saber trabalhar com prompt. Isso que o Matheus falou foi muito pertinente, porque eu tenho que saber perguntar. Eu tenho que saber colocar os detalhes da minha pergunta. Tem que ser bem completa. A forma que eu quero fazer. Então, isso é muito importante na hora que você vai trabalhar com essa inteligência. Pô, a gente conversando aqui, a gente vê várias coisas de mudança, né? Primeiro, a adequação do ensino e até do jeito que vai fazer a prova para poder ter uma resposta positiva com essa ferramenta, né? E, pelo menos, agora a gente começa a perceber que talvez o X da questão, acho que é o problema, talvez, ou o desafio que a maioria das pessoas tem. É saber o que quer, é saber o que perguntar, porque sempre fica num ângulo muito subjetivo, né? Pô, o que você quer? O que você quer realmente saber? Às vezes as pessoas nem sabem realmente o que querem, o que perguntar. Então, muitas vezes, o próprio mercado ele vai sugerindo algumas coisas para essas pessoas. Professor, para deixar claro para a gente, o prompt é a pergunta que você faz para o chat GPT. Então, seria a programação, aquilo que você quer que o programa te informe. Isso, eu vou dar um exemplo simples, né, que nós temos um curso aí dentro da Logic Minds, onde nós explicamos aí inteligência artificial passo a passo. Né? Quando eu falo passo a passo, eu falo de tarefas rotineiras. Né? Então, por exemplo, eu quero cozinhar. Então, eu posso utilizar a inteligência artificial para cozinhar. Então, eu vou abrir a minha geladeira e vou olhar, João, o que eu tenho na geladeira? Então, eu tenho isso na geladeira. Eu adoro cozinhar, João, adoro. Mas hoje a inteligência artificial me ajuda a cozinhar, porque eu abro a geladeira e aí eu coloco assim, ó, abro o chat GPT, coloco assim. Eu gostaria de fazer primeiro, não esqueçam de, por favor, não esqueçam de bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam educados com a inteligência artificial. Isso é muito importante. Primeira dica, anota aí. Anota aí. E aí eu vou lá, eu gostaria de fazer uma receita. Tem que ser bem especificado. Na minha geladeira tem. Aí você especifica tudo que tem na sua geladeira. Diante destes ingredientes, qual receita que eu poderia fazer? Ou quais receitas? Ele especifica. É incrível. Todas as receitas que são possíveis de fazer. Você pode escolher. Aí ele pode te dar
uma lista de receitas. Você gostou da receita número 2. Olha, ó, ele te dá o número. Através da receita número 2, quais são a lista de ingredientes que eu posso estar desenvolvendo. Que eu quero fazer, por exemplo, um suco que combine com essa receita. Ele pode me dar um suco que combine com essa receita e vai indo. E vai indo. Então, eu estou falando em termos de cozinha, mas você pode utilizar para várias aplicações. Sim, sim. Mas seja específico e educado com a sua inteligência artificial. Foi o que eu falei da última vez. O problema é a gente ser específico, né? Porque Isso. muitas vezes a gente não sabe o que quer. Professor, tá falando para a gente ser educado com a inteligência artificial, não é porque pode vir o exterminador do futuro aí na frente, aí vai lembrar, tu foi mal educado comigo e vai atrás da gente. Né? Porque a gente que cresceu vendo, né, o Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, tudo, era uma inteligência artificial, né? Ele foi tomando um tamanho que eles falam que acordou, e aí eles viram que a maior ameaça do planeta seriam os seres humanos, e aí começou toda aquela devastação. Lógico que está muito cedo, mas vem essas perguntas éticas, né, com relação à inteligência artificial. Onde é que vai parar? Se o controle vai ficar algum dia nas mãos de máquinas, alguma coisa. E é uma dúvida, né? Até porque a gente viu isso, logicamente que a gente viu nos filmes, mas muita coisa que a gente viu hoje já começa a se materializar. Por exemplo, Jetson, que tinha videochamada, que tinha um robô inteligente, que tinha um monte de coisa. Só vê algum problema, alguma coisa que possa acontecer no futuro com relação... Quais são os parâmetros que hoje as empresas trabalham para não deixar a inteligência artificial sair do controle? Essa pergunta é muito, muito interessante, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Eu lembro quando eu tinha casa de videogame, que nós íamos lá colocar a fichinha. Vocês são dessa época, não? O Matheus não lembra disso. O Matheus não lembra disso, né, Matheus? Como assim? Fichinha, Matheus? Como assim? Tinha casa de vídeo, você colocava a fichinha, jogava o pinball. Nessa época, nós não tínhamos inteligência artificial. Os jogos não tinham. Perfeito. Né? Então, você tinha um padrão no jogo. Vou colocar alguns jogos. Né? Vocês lembram desse jogo? River Raid... Enduro. Vocês lembram desses jogos? Pac-Man. Hero. Pitfall. Olha aí, ó. Matheus, você já jogou algum desses? Não. Já ouvi falar. Já ouviu falar. Tocar ali no negócio, não. Já ouvi falar. Matheus, só tinha um joystick e um botão. Só isso que tinha. Esses jogos não tinham inteligência artificial. Mas eram jogos fantásticos. Eram jogos fantásticos, mas você tinha um padrão. Então, vou dar um exemplo do River Raid. Você tinha uma nave, ou o Enduro tinha um padrão. Se você decorava esse padrão, você passava o jogo. Só aumentava a velocidade. Só aumentava, mas tinha um padrão. Mas eles tinham 8 bits. Eram fantásticos. Imagina com 8 bits você fazer tudo aquilo. Né? E era uma nostalgia, era muito interessante. Agora, os jogos têm inteligência artificial. A maioria dos jogos. Né? Então... eu confesso que tem jogos que eu gosto de jogar hoje, mas tem jogos que eram mais legais antigamente, mesmo sem a inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial hoje... eu assisti uma palestra recentemente, né, que o palestrante falou assim, que as pessoas elas serão como se fosse o Batman. Eu falei, como assim? Eu até perguntei, como assim que não Batman? Nós vamos ter um cinto... com as inteligências artificiais. Então, dependendo da minha profissão, eu vou utilizar uma inteligência artificial para facilitar a minha vida. Eu que vou usar. Não é ela, eu que vou dominar essa inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela está aqui para facilitar a nossa vida. Anota aí, ela não tem criatividade. Quem digita somos nós, o prompt. Ela não tem a criatividade. Ela vai analisar aquilo que você fez e ela vai digitar. Ela vai fazer aquilo. Ela vai te dar uma resposta. Ela vai te dar uma resposta. Tá? Mas ela pode conhecer você, claro. Vai conhecer você aquilo que você, o seu perfil. É justamente para facilitar o seu processo.
Como eu disse, por exemplo, eu fiz uma viagem para a França. O meu roteiro inteiro eu fiz com inteligência artificial. Que legal. Inteiro. Mas o senhor teve que falar primeiro, pô, eu gosto de vinho, eu gosto de comer isso. Exatamente. Eu tive que especificar quantos dias. Eu ia ficar. Se eu especifico que eu tenho um filho, por exemplo, de 12 anos, vai uma criança de 13 anos, ela já faz uma reformulação, olha que interessante, dos passeios que são adequados com esse público-alvo. Então, se eu coloco, por exemplo, né, alguns museus que eu quero ir na França, ela já faz um mapa ideal por dia, o que é mais interessante naquele dia, depois no outro dia. Será que eu consigo juntar 2, 3 museus no mesmo dia? Qual que é o espaço de tempo que eu tenho que fazer? De manhã, aonde que eu vou almoçar? Né? Por exemplo, eu coloco um restaurante Michelin, ele vai me dar um restaurante Michelin, né, que eu gosto de comer. Então, e no caminho ali para... No caminho. Que legal. No caminho. Então, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Então, é exatamente isso. Que bom. E a viagem foi fantástica. Matheus, o que você já usou da inteligência artificial, assim, no dia a dia? O que você tem usado? Fala um pouquinho pra gente. É igual como eu citei, né? O ChatGPT tem bastante eficácia no meu dia a dia com os estudos, né? Essa questão de organização é uma coisa que ele acaba salvando muito também, porque, vejamos, o ser humano, ele às vezes não tem a capacidade de medir com estatística como uma máquina. Então, a inteligência artificial ela consegue medir por exemplo, o caso do professor Moá, de calcular um trajeto, ver qual o lugar mais próximo, se vai fazer parte do caminho, se vale a pena ir nesse dia ou no outro para economizar o tempo, sabe? Até uma pessoa poder fazer esse trabalho todo de manejar qual que seria mais válido fazer, a inteligência artificial faz aquilo em um instante, por conta dessa capacidade dela. Então, a máquina, o software, né, em tudo ali, ele consegue ter essa precisão nos dados, né, o que uma pessoa não conseguiria ter. Então, no meu dia a dia, isso acaba sendo muito útil. Às vezes, eu, por exemplo, estou organizando umas tarefas, fazer alguma coisa em casa, depois eu tenho que sair, ou ir para o estágio, ir para a faculdade. Então, às vezes, por exemplo, estou com muito trabalho nas costas. Eu pego e falo, poxa, vamos ver aqui minha semana. Eu faço um checklist para a inteligência artificial e ela me diz se, de repente, alguma coisa ali é importante está alterando por conta do dia tal. Você está com muita coisa envolvida naquele dia. Vamos colocar para um dia que está mais ali livre, sabe? Então, a gente às vezes não consegue ter essa visão sistêmica daquela situação toda. Então, isso ajuda bastante a gente no dia a dia. Quais são as ferramentas que você comentou do ChatGPT? Sim. Tem mais uma outra que você já utilizou? A gente já, em trabalhos da faculdade mesmo, já chegou a buscar a fundo de outras ferramentas que desenvolvem criatividade de vídeos. O próprio... O Canva, se eu não me engano, geração de imagens, entendeu? Então, a gente... Midjourney também, outra tecnologia que tem geração de imagens, é bem legal. Mas aí, como cada inteligência artificial tem uma qualificação específica, né, a gente vai ver, no final da conta, usa várias tecnologias e em cada determinado momento ali. Cada situação específica ali, igual eu falei, criação de imagens. O ChatGPT ele pode ajudar na questão de organização de tarefas, né? Talvez em buscas, informações. E tem até outras aí, como tem aquela tecnologia que deepfake, né? Tem várias ocasiões diferentes. Criação de vídeos, áudio também existe bastante. E geração de imagens. Algumas que eu conheço, né? Não sou tão expert assim, sim, mas sim. Eu conheço até que uma quantia legal. E a gente acredita, né, que vai haver uma integração de todas essas ferramentas, né? Porque é o que tem acontecido na história, né? Integrar uma ferramenta de imagem com uma ferramenta de áudio, com uma ferramenta de copyright. Então, ele vai fazendo a coisa acontecer sozinha. O professor Mal estava falando de casa de vídeo. Eram umas casas antigamente que tinham... A gente chamava de fliperama, na verdade, não era nem fliperama, né? O fliperama era aquela maquininha que ficava com...
Já chegou a ver? É o Deve ter em pinball, algum pinball. museu aí que deve ter isso, É o o pinball, pinball. né? E comprava umas fichas, que nem eram umas fichas de telefone, então tu ia lá com o dinheiro, pô, comprava, 10 fichas, 20 fichas, e tu colocava uma ficha, tu jogava. Morreu, tu tinha que colocar outra ficha, né? Era legal isso, né? Era uma... E agora eu vendo o Matheus falando, né? E o professor também falando, há 5, 10 anos atrás, era inimaginável a gente estar com esse nível de automatização de processo, porque virou uma automatização de processo, né? Pô, você entrar no chat GPT e falar assim, pô, ó, na minha geladeira tem esses itens, eu quero fazer uma comida, e você ainda pode colocar assim, ó, e eu quero fazer uma comida light, eu quero que não tenha lactose, pô, eu quero que não tenha muito sal. Então, coisas que assim que a gente não são coisas que a gente não conseguia imaginar uns anos atrás, né? E quais são as tendências assim para os próximos anos, assim, daqui a uns 5 anos, por exemplo? Dá para imaginar? É uma pergunta difícil de você falar se dá para imaginar ou não, mas ela será muito mais presente. O que está precisando? As pessoas elas precisam utilizar mais a inteligência artificial, não ter tanto medo da inteligência. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas eu tenho medo da inteligência artificial. Eu tenho medo. É por isso que a gente fez um curso justamente para isso, para as pessoas dar esse primeiro passo. Né? Eu brinco, eu falo que o ChatGPT é um amigão. É seu amigão, sim. porque ele é uma pessoa que está próxima de você. Ela está próxima e você vai estar conversando com ela. Você vai estar conversando com ela para ela te dar dicas, para poder o seu dia a dia. Né? Hoje, por exemplo, eu uso um programa de inteligência artificial de gerência da minha equipe. A gente usa um programa, todas as tarefas são gerenciáveis. A gente ganha muito tempo com isso. Muito tempo. Então, a gente abre a inteligência artificial e vê as tarefas que tem que fazer, quando que tem que fazer, como que tem que fazer, quais são as equipes que já desenvolveram. Né? Então, tudo isso de forma automatizada. Né? Quando eu inicio o meu dia, eu vejo o que eu tenho que começar. Qual é a prioridade que eu tenho que começar para poder desenvolver o meu dia? Eu confesso, João, que eu quero voltar para a academia, porque hoje eu falo que eu não tenho tempo para ir para a academia, mas a inteligência artificial ela está otimizando o meu tempo para sobrar um espaço dentro da minha agenda, por que não? Para eu poder cuidar da minha vida pessoal, minha academia, da academia, porque é importante isso. Tá? É importante. Então, todo esse processo, a inteligência artificial ela vai trabalhar. Você falou da otimização. A gente precisa de uma velocidade a mais, tanto das pessoas como de processamento. Né? Isso a computação quântica ela vai nos trazer uma velocidade de processamento. Eu assisti uma palestra recentemente sobre computação quântica. Aqui no Brasil a gente está apenas começando ainda. Na China está muito mais avançado. Né? O que eu consigo ter uma velocidade da informação muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, isso é importante para deixar a inteligência artificial, né, deixar mais popular com todo mundo, deixar mais próxima das pessoas, para trazer isso muito mais rápido. Hoje, o ChatGPT, ele te dá um prompt razoavelmente rápido, mas hoje nós temos outras inteligências artificiais que estão também crescendo, que são importantes. Né? E eu acho que uma vai se conversar com a outra nesse futuro próximo, que sem dúvida nenhuma é exponencial esse futuro. Professor, só para a gente contextualizar, né? O celular, eu pelo menos lembro de começar a usar o celular lá para 95, 96, 98. Era uns tijolão, né? Motorola. Você andava com umas baterias no bolso, porque a bateria durava 2 horas. Então você ia e trocava, você tinha um carregador e só servia para ligar. Aí depois começou a passar mensagem. Aí depois começou a ter joguinho. Aí lançaram o iPhone, que mudou completamente o conceito, o mercado, tudo.
Hoje o senhor está falando de computação quântica, né? Isso. Qual a diferença da computação quântica para a computação hoje que a gente usa, né? Eu estava falando isso para o professor. Eu fiz colegial técnico em informática, né, na época. E os computadores não era nem PC, era CP500. E aí a gente tinha uns computador pessoal que era um TK-85, que tu ligava na televisão e colocava uns programinha bobinho e rodava, ficava maravilhado, pô, isso. Hoje, qual a diferença dessa tecnologia que veio evoluindo, logicamente depois virou PC, aí começou a vir os chips, as melhores, aumento de memória, o disquete não usa mais, agora foi para a nuvem, tudo. Qual a diferença dessa tecnologia para a quântica agora? Eu vejo muito uma evolução da eletrônica. Isso que é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, eu estava lendo sobre a educação 5.0, né? Que a gente está em educação 1.0, 2.0, a gente está na 5.0 e a gente pretende chegar na 6.0. A 6.0 vai ser incorporada ao metaverso. A 6.0. Então, essa evolução depende muito da eletrônica. Então, nós dependemos aí da eletrônica para poder chegar mais próximo dessa evolução. Quando eu citei o metaverso, por exemplo, o metaverso, a primeira vez foi pelo livro do Jon Snow, já faz um tempo, em 98, se eu não me engano, onde ele citou a palavrinha metaverso. Né, que eram formas distintas de você estar entrando em mundos distópicos. Olha que nome difícil. Ou seja, você, com óculos de imersão, você poderia entrar em outros mundos. Só que, na época, nós não tínhamos tecnologia. Né? Aí depois lançaram um jogo chamado Second Life. Você lembra, Matheus, desse jogo? Não lembra? Second Life. O Second Life era um jogo fantástico. Você não lembra, né? Não, jogo? Eu não peguei esse jogo, não. Era um jogo fantástico. E aí você entrava dentro, você como um avatar, você entrava dentro do metaverso e você se reunia com pessoas dentro do metaverso. Só que tinha um grande problema. A tecnologia não acompanhou. Então, por exemplo, se você não tinha um PC com uma placa de vídeo muito boa, o teu personagem ficava travando. Se você não tinha uma internet muito boa, o seu personagem também ficava travando. Não tinha mobilidade. Não tinha mobilidade. Então, você não quer jogar um jogo onde todo mundo fica em câmera lenta. Você quer chegar naquela pessoa ali, você quer chegar logo. Sim, sim. Você não quer ficar esperando para chegar. Né? Então, o jogo não evoluiu por causa disso. E ele tinha todo o potencial para isso. E agora nós voltamos com uma nova tecnologia, que é o 5G. O 5G está chegando, promete 100 vezes mais velocidade. Já chegou, né? É que aqui ainda está chegando, né? Mas já chegou. Mas promete 100 vezes mais velocidade o 5G real. Né? Então você tem o metaverso, você tem computação quântica, você tem 5G. Então, se todos se conversarem, eu acho que ia ser muito interessante para uma evolução dessas tecnologias. Mas elas precisam se conversar. Isso é importante. O metaverso é muito interessante. Quando você coloca aquele óculos... Vocês assistiram o Jogador Número 1? Você lembra desse? Não, esse é recente, do Steven Spielberg. Do Steven Spielberg. Bem legal. Não é o isso? Steven Sim. Spielberg, o primeiro filme que eu vi do Steven Spielberg, acho que foi Jaws. Que foi Tubarão. Que na época, o primeiro, quando tiver oportunidade, é meio devagar, né? Mas é bem legal. Na época foi fantástico. Depois veio ET. ET foi... esse eu já assisti. Você assistiu o Jogador Número 1? Sim, assisti. Comenta um pouquinho o que você acha disso. É o metaverso, né? Do metaverso. Comenta um pouquinho. É muito legal por conta de... Ali no filme em si, só explicando assim, Claro. eu gosto de bastante jogar videogame, essas coisas. Então, Qual assim, jogo que tu mais gosta? Cara, são muitos. Mas deve ter um. Com mais frequência, que você joga com mais frequência.
É porque nessa questão eu acho um pouco mais complexo, mas vocês já devem ter ouvido falar, tipo Call of Duty. Já, legal. Esses são jogos Legal, classificados como legal. FPS, né? Tá, legal. Mas eu particularmente gosto bastante de jogos de mundo aberto. Mundo aberto, legal. Que tem muito a ver com esse negócio de quesito de exploração, né? Lançou um agora, não sei se vocês vão conhecer, né? Da Xbox, né? Que é o Starfield. Tá. Tudo, assim, questão do mundo aberto. E, de certa forma, tem um pouco a ver com o metaverso. Só que numa versão mais, digamos assim, mais base. Que você já deve ter ouvido falar a palavra roleplay. Que é Sim. você jogar como um personagem fictício. E tem um pouco a ver com o metaverso, né? E esses jogos de mundo aberto tem muito a ver com isso. Você tá ali jogando com um personagem inexistente, mas você que faz as escolhas ali, você quem vive ele, entende? Que é o jogador número 1. Tem muito a ver com isso. Que é o jogador sim. número 1, né? E o Spielberg, eu achei muito interessante o jogo, porque o metaverso é tão legal, que o mundo que ele criou no metaverso, o personagem, é mais legal do que o mundo real dele. Então, o mundo real dele, Sim. se você for observar, É isso aí. o mundo real dele é tudo bagunçado. As pessoas não cuidam nem da Caótico, casa. né? Caótico. Mas já o metaverso, esse é um dos problemas do metaverso. Por exemplo, já faz alguns anos que eu entro no metaverso, eu estudo os óculos de imersão. Então, tem uma série de óculos de imersão, desde o óculos Rift até o óculos que nós usamos atualmente, né? Que é o... Como é que chama, Matheus? Você lembra do óculos que a gente usa na empresa, não? O MetaQuest 2. Nós usamos esse óculos na empresa, onde nós levamos nas escolas. Né? Então, vou dar um exemplo. O que seria um metaverso numa escola? Né? Então, os alunos querem estudar, vamos imaginar no 5º ano, que eles querem estudar movimento de rotação e translação da Terra. Eles colocam o óculos, João. Eles entram dentro de uma nave espacial e conseguem verificar o tamanho dos planetas, conseguem verificar a opacidade, conseguem verificar... É muito mais legal do que você pegar um livro. Muito mais legal. Do que você pegar um livro e ficar lendo e você ver uma figura. E mais imersivo, né? Muito mais imersivo. Então, você pega essa informação e transforma em conhecimento de uma forma muito mais fácil, muito mais interessante. Né? Então, vou dar um exemplo. O mundo Jurássico, onde os menores adoram dinossauro. Eu adoro também. Eu dou aula desde a educação infantil até a faculdade. Então, os menores adoram o dinossauro. Então, você vê a foto do dinossauro, é legal, mas você entrar num mundo jurássico e você... Quando eu coloco o óculos para os alunos, a primeira coisa que eles fazem é olhar para cima, assim. Por quê? O dinossauro está na frente deles. Que legal. Ele tem uma ideia de como que é esse mundo jurássico. Que legal. Né? Os maiores, quando a gente trabalha com Segunda Guerra Mundial, eles visualizam Anne Frank. Anne Frank Sim. Ela estava dentro da guerra ali e ela se isolou e ela tem como se fosse um lugar onde ela fica com a família lá. Vem do livro, Vem né? do livro. Famosíssimo, O lugar onde ela fica com a família, escondida. E a imersão, João, é fantástica. Imagina. Porque você é a Anne Frank. Aí você abre a porta, você escuta os barulhos da guerra, você começa a preencher o diário, dia a dia, como que era isso. Então, você está na Segunda Guerra Mundial. Você está na guerra. Você consegue visualizar isso. Né? O metaverso consegue oportunizar viagens. Semana retrasada, eu fui pela Discovery, né? Um aplicativo que tem da Discovery, eu fui para a Antártida. Eu conto em detalhes... Esse você foi também. Sim. Conta um pouquinho pra gente. É legal, esse jogo ali te dá uma imersão total de como se você estivesse numa exploração ali no mundo da Antártida. Então você vê tudo que é tipo de animal típico daquela região, você vê aquelas cascatas de gelo, sabe? Aquele clima de nevasca da Antártida em si. É aquela sensação que eu até comentei. A questão do roleplay, que você tá ali jogando... como se estivesse tendo naquele momento ali, lógico, né? Dentro do óculos e tal. Mas é uma experiência que você não está tendo na vida real, por exemplo, e você consegue ter ali logo na sua frente, no óculos, entende? Então, é bastante, assim, imersivo nessa questão. E existe também um anime que eu acho muito legal, que é o Sword Art Online. Vocês já devem ter ouvido falar ou não.
é muito legal porque o personagem dessa obra, ele entra no metaverso e ele tem uma vida própria lá. Então lá eles têm, tipo, família própria lá, eles têm as pessoas em volta interagindo como uma sociedade mesmo, né? E tudo naquele mundo virtual. E a questão do jogador número 1 também entra exatamente nesse isso. conceito. É isso aí. Então o metaverso é isso, é você ter uma vida naquele campo virtual. Então você ali tem, tipo, pessoas que você só interage ali, você tem uma vida, compromissos ali, sabe? Tudo só naquele mundo virtual. E muitas pessoas, às vezes, por exemplo, poxa, eu gostaria tanto de estar viajando para um país tal. Cara, você, com o metaverso, você consegue estar visitando aquele local. Literalmente o mesmo local. Ali no mundinho virtual. Sim, sim. A Bastante. diferença, Matheus, por exemplo, esse estudo que eu faço dos óculos de imersão, né? A gente tem os óculos que você coloca o celular, que isso popularizou a imersão para todo mundo. Então, um óculos, um valor muito baixo, onde você colocava o celular. É interessante pela visão 360 graus, mas não tinha interação. Você só via. Você olhava para cima, você via. Esse não. Esse você tem a manopla, que é a sua mão. E aí você consegue pegar objetos. Então, a primeira aula é na minha sala de robótica, onde eles vão pegar objetos, eles vão estar trabalhando dentro do metaverso. Então, o que eu faço? Eu quero que o aluno, que o adolescente ou que o adulto tenha essa ideia do que é o metaverso. Porque muitas vezes você lê alguma coisa que é ruim, o metaverso... Não, eu quero que você tenha essa experiência. Isso aí é legal. Legal. Você pode dar a sua opinião, mas você tem que ter a experiência completa. É isso aí, para ter a tua opinião com relação àquilo, né? Olha, eu brinco que eu filmei a pessoa, a mandíbula cai assim, de alegria, de ela estar naquele ambiente. É um ambiente muito interessante. Professor, da imersão. Eu tive a experiência, né, naquela exposição. Sim, eu usei o óculos. Para mim foi um pouco mais difícil porque eu não estava acostumado com a ferramenta. E pelo menos, eu acho que tem uma mudança aí conceitual, principalmente na questão de videogame. A gente jogava em terceira pessoa, então você via o teu bonequinho ali, tu tá mexendo, e agora o negócio mudou para primeira pessoa. Agora é você. Então você tá lá dentro. Então essa mudança conceitual, eu acho que às vezes demora um tempo para se ajustar e aí causa um certo desconforto, um certo bug. Eu não conseguia, eu não estava conseguindo acessar as coisas, mas a experiência foi fantástica, né? Com óculos, tudo. E a gente fica imaginando, né? Nossa, principalmente aí para o Matheus. Imagina, Matheus, vindo de um lugar que não tivesse celular, que o computador estava começando, que tinha aqui no banco. Não tinha home office, não tinha internet banking, não tinha um monte de coisa. Então, já a geração do Matheus, ela já pegou uma geração que, bem dizer, está tudo dentro da internet, né? Bem diferente. E como é que é isso, Matheus? Assim, com relação... Hoje a gente vê... Lógico que tem mais coisa na internet. E até para vocês, para a gente discutir, como é que fica a relação humana nisso? A gente está falando muito de uma vida dentro do computador, dentro de um universo paralelo, tudo. E como é que fica o relacionamento físico com as pessoas? Tem alguma dificuldade? Como é que é isso? Sempre me causou um pouco de dúvida, né? Porque às vezes a gente vê um pouco as pessoas introspectivas, né? A pergunta é assim, a geração de vocês... tem uma dificuldade maior de se relacionar, digamos assim, do que a nossa geração, né, de 70, 80, 90, que a gente não tinha tecnologia. Sim. A tecnologia, na sua opinião, ela atrapalha ou ela é benéfica em relação ao relacionamento? Então, existe uma linha tênue entre as vantagens e coisas que não seriam tão vantajosas. Por exemplo, os relacionamentos afetivos. Eu acho que as redes sociais, elas distanciam um pouco as pessoas nesse quesito. Mas como você perguntou, assim, da facilidade de você chegar em alguém e conversar, eu acho que é super válido, super benéfico. Muitas vezes, eu já fui um cara com muita timidez, assim. Eu não conseguia chegar nas pessoas para falar um simples assunto ou algo do tipo, tirar uma dúvida, sabe? E a tecnologia, ela proporciona uma coisa assim que ela tira
essas inseguranças da pessoa. Então, a pessoa consegue chegar lá e perguntar: oi, tudo bem? Eu gostaria de estar falando com você sobre isso, sabe? Só chegar ali, falou e tudo ok. Coisa que eu acho que na época de você era um pouco mais complicado, porque muitas vezes você tinha que ir atrás da pessoa, a pessoa não estava com disponibilidade. Exatamente. Olha que interessante. Então, eu acho que nesse parâmetro, assim, eu acho que tem muita vantagem, sim, das redes sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo do metaverso, João. Hoje nós temos aplicações no metaverso que eu consigo facilitar, digamos assim, a interação de alunos com dislexia, déficit de atenção, autismo. Porque quando ele coloca o óculos, ele ali, eu consigo recriar um ambiente onde ele fica confortável. Seguro, não tem muito barulho para ele. O autista não gosta muito de barulho. Então, ele fica calmo. Eu consigo recriar um ambiente onde ele fica calmo e ele consegue interagir nesse ambiente. Então, ele consegue, no mundo dele, ele consegue melhorar essa dificuldade de aprendizagem para ele. E se relacionar. Como consequência, relacionar. Sem dúvida nenhuma. Não, isso é bem interessante porque eu não desconhecia, eu desconhecia, né? Então, a gente ouviu uma palestra de um pai e veio uns números para a gente que causou um espanto, né? Que são quase 70 mil crianças por ano que nascem com autismo de vários graus. Hoje a gente está, no Brasil, chegando próximo de 2 milhões de casos. Caramba. Muita coisa. 2 milhões de casos, mas e entrando, teoricamente, 70 mil casos a mais sim. por ano. Tá crescente. Graças a Deus, hoje a gente tem essa tecnologia que pode ajudar... Sim, pode ajudar todo o processo. O pessoal ficar mais... Pode ajudar todo o processo. Interagir melhor, né? Eu vejo muito a tecnologia, né? Como eu sou professor, educador, trabalho muito com crianças e com pais. Eu brinco quando vou dar uma palestra com os pais. Nós temos um curso de criação de games nas escolas. E eu falo assim: pais, brinquem, joguem com os seus filhos. Os jogos são fantásticos, mas quando um pai joga do lado do seu filho, o jogo fica sensacional. Isso aí. Cria uma memória afetiva. Uma memória afetiva, fica sensacional. Eu vejo muito quando a criança tá reclamando alguma coisa, o pai dá um celular para ela, claro, dá um tablet, a criança fica jogando ali. Muitas vezes, ele nem sabe o que ela está jogando. Ela nem sabe... Perfeito, o que está acessando. O que está acessando. Não é que a internet é perigosa, não é isso. É que é importante que o pai entenda, saiba o que a criança está... Hoje nós temos controles parentais. Que está consumindo, Que está consumindo. Consome junto com o seu filho. É isso aí. Né? Perca um tempinho seu para ficar com o seu filho. Use a inteligência artificial para poder fazer uma tarefa sua para você ter uma qualidade com a sua família. Isso é verdade. A gente falando de videogame, né? Cria uma memória afetiva. Eu, por exemplo, eu jogava PlayStation 1 com meu filho. Olha. Futebol. Cara, até hoje... Você lembra desses momentos? Não, eu e ele, a gente está jogando hoje, ele sabe exatamente o jeito que eu jogo. O jeito que você joga. Eu não consigo ganhar. Vai 0-0 e no finalzinho ele vai, marca um gol. Eu falo, caramba. E aí eu jogo com ele, aí agora eu tô jogando com o meu neto, jogo com os familiares ali. E é legal porque... A gente está jogando ali, então tem vezes que eu ganho, tem vezes que eu perco. Aí quando ganha um tira sarro do outro, a molecadinha chora, quem perde fica bravo. Mas é uma coisa que a gente sabe que vai levar para frente. Exatamente isso que o professor está falando. Ele cria uma memória afetiva. E os jogos, só para uma informação que é relevante. Os jogos têm uma classificação etária. Então, quando uma criança ela joga um jogo, ela é protagonista. Ela está comandando o personagem. Que legal. Então, às vezes, o pai olha ali de longe, vê um bonequinho ali, esse jogo ele pode jogar. Não. Ele tem que olhar a classificação etária do jogo. Pelo ISBR tem uma classificação etária. O cinema não tem uma classificação etária? Tem. O cinema tem a classificação etária. E o cinema tem lá, ela assiste de forma passiva. Mas no jogo ela é protagonista.
ela vai direcionar o personagem. Então, se é um jogo com uma classificação de 18 anos e é um personagem bobinho que vai andando, por que é 18 anos? Porque tem atividades que não são daquele público-alvo. Perfeito. Então, o aluno não deve jogar. Perfeito. E Perfeito. muitos pais não têm esse conhecimento. E é importante isso. É uma ignorância, não, é por falta de conhecimento, de pesquisar. Sim. Até o SBR ser mais próximo. Antigamente tinha, quando você comprava o jogo, estava no CD atrás, né, tava lá o ISBR tantos anos. Agora o digital, né, a gente acaba perdendo essa informação. Mas tem lá, todo jogo, ele é obrigado a ter uma classificação. Por quê? Porque são jogos de acordo com a sua faixa etária. E tem jogos fantásticos. Jogos que eu consigo trabalhar a criatividade da criança, consigo trabalhar o poder de trabalho em equipe, eu consigo trabalhar uma série de coisas. O nosso curso de criação de jogos, por exemplo, que a gente trabalha nas escolas, são exatamente esse tipo de jogo que a gente coloca. São jogos de acordo com o que eles vão criar. Não é só jogar. Então, por exemplo, eu trabalho com Roblox, trabalho com Minecraft, um exemplo. Então, a criança ela não vai só jogar o Roblox, ela vai criar o seu mundo dentro do Roblox. Então, uma aula de computação gráfica é uma aula fantástica, né? Uma aula, eu vou dar um exemplo. Ele tem que criar uma cidade. Fala, como? Não, tem que criar uma cidade. Como que é uma cidade ideal para você? Aí a criança, poxa, uma cidade ideal, eu vou colocar uma escola, vou colocar casas, vou colocar... E eles começam a criar. E eles colocam lugares para comer. Então, vou dar um exemplo. Eles colocam McDonald's, Burger King, eles colocam um lugar que eles vão... Eu falo, olha, cidade legal. Então, eles vão começar a criar. Só que tudo com computação gráfica. Então, tem templates que eles vão colocando e vão criando. E depois eles vão jogar aquele jogo que eles criaram. Isso é muito significativo. Isso é muito importante para a criança. Professor, essa informação é importantíssima aí para o pessoal que está nos assistindo aí, né? Para saber o que o filho está consumindo nessa questão de idade. Só dando um exemplo, antigamente, né? Pô, eu vou falar de antigamente porque, lógico, a gente já tem uns aninhos aí a mais. Sempre que aparecia um programa, antes do programa aparecia na tela da televisão, um documento. Esse programa está liberado até crianças de 14 anos, ou mesmo. Até 12 anos, ou até 18 anos. E aí, geralmente, os pais, vai dormir, tu não pode assistir isso. Então, logicamente, era uma coisa a ver com censura, porque na época era um outro regime, a gente estava no regime militar, então alguns programas eram censurados por idade. Mas cabe muito bem o que o professor está falando, do acesso a tipos de conteúdo que talvez não sejam compatíveis com a idade de quem está acessando. Isso, assim, a longo prazo, talvez possa fazer mal, né? Até mesmo, eu brinco com os meus alunos, eu falo, quem são as suas referências? E eles muitas vezes colocam nomes de youtubers. Não que um youtuber não seja uma referência. Perfeito. Tem youtubers fantásticos, mas não são todos. É isso aí. Eu brinco, eu falo assim, a minha referência, quando eu tinha idade de vocês, eram Leonardo da Vinci, né? Inclusive eu fui no museu de Leonardo da Vinci, fantástico. Né? Então nós tivemos aí, né? Eu estive na França recentemente, então artistas fantásticos. Que pintavam sem a inteligência artificial. Sem inteligência artificial. Né? Então, fantástico. Então, é importante essas referências. Né? Hoje nós temos uma nova forma de arte, que é a inteligência artificial. Perfeito. Então, por isso que esse novo profissional, que é um artista de prompt, voltando a falar nisso. É isso aí. É um artista de prompt, que consegue fazer uma arte fantástica, mas ele tem que entender hoje esse processo, que nem a gente comentou, de prompt. Tem que ser muito bem detalhado isso. Que imagem que você fez? Você já fez alguma imagem que você lembra com prompt? Olha, eu vou te falar que foi inclusive na sua aula. Na minha aula, olha aí. Ó. A gente estava fazendo um projeto, estava criando um cenário de um jogo, e aí a gente teve que usar uma das ferramentas que eu citei, que é o Canva. A gente fez a criação do cenário, o fundo, né, as plataformas, tudo.
foi tudo gerado por inteligência artificial. Mas, assim, né? Não é 100% o mérito dela. A criatividade foi da nossa cabeça, O prompt vem de vocês. Exatamente. Legal. Isso é muito importante. O prompt é nosso. O prompt é nosso. Porque é exatamente o que você vai tirar daqui para passar para o sistema, né? Você vai tirar da sua mente para você passar para passar para o sistema entender, ou para o software entender, ou para a plataforma entender. Eu acho que é uma plataforma, né? E nós precisamos nos adaptar com essa realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor, né? Eu tenho alunos meus que fazem trabalho de conclusão de curso. E teve um caso, João, que eles usaram uma imagem com inteligência artificial. Como que eles fazem a referência dessa imagem? É o programa? É o prompt? Como que eu faço num trabalho de conclusão de curso, ou um paper, que é um trabalho internacional, uma imagem que eu criei? Qual é a referência? Qual é a fonte? Então, hoje, nós tivemos uma dificuldade de achar a norma específica para poder achar, para colocar corretamente uma imagem criada por inteligência artificial. Que talvez nem tivesse, né? É o que a gente está falando. O mundo vai se adequando às demandas que vão aparecendo. Pessoal, o papo está ótimo. Pô, muito enriquecedor, principalmente essas informações que a gente está passando para o pessoal que está nos assistindo, que talvez não tenha esse conhecimento até da questão de parental, de idade, do que pode ser acessado, do que não pode ser acessado. E para a gente caminhar para o final, professor, quais as considerações finais suas, do Matheus? Como é que vocês podem ver isso mais para frente? As considerações finais. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês, né, sendo o primeiro, não é isso? É isso aí. Né? Tá inaugurando. Inaugurando aí, poxa, fiquei muito feliz de estar aqui falando de uma coisa muito relevante, que é tecnologia e ferramentas de inteligência artificial. Então, as pessoas têm condições de entender esta tecnologia. Eu fico muito triste quando eu vejo médicos, né, pessoas com muito estudo falando, eu tenho medo dessa tecnologia, né, porque elas não estão próximas, elas não conhecem. Né? Então, quando nós criamos o curso de inteligência artificial passo a passo, é justamente isso, para trazer a tecnologia mais próxima para os alunos. Quando nós estamos nas escolas trabalhando com robótica, informática, lógica, programação, realidade virtual, realidade aumentada, é para trazer a tecnologia próxima para as crianças. Para quando elas chegarem no curso superior, ela saber o que ela quer. Então, eu tenho uma experiência de muitos alunos que entram numa universidade e acabam saindo depois porque elas não conseguem desenvolver um algoritmo, por exemplo, que é uma parte essencial, né, num curso de programação. Então, é muito importante hoje você trabalhar com essa base, você trabalhar com um aluno para ele poder desenvolver. Hoje nós temos um projeto que chama Produto Inovador, onde os alunos de 10, 11, 12 anos, eles criam produtos inovadores. Se eu fizer essa pergunta para você, que produto inovador você iria criar? Você iria utilizar alguma inteligência para isso? Perfeito. Né? Ia utilizar? Olha aí. Perfeito, né? Perfeito. Então, a gente está falando de startups, de criação de startups, né? De novas empresas que estão chegando. Né? Por que não? Que a gente vê isso todo dia. Isso. Né? A gente vê isso Hoje eu tenho alunos de 16 anos que já são empreendedores, que usam a tecnologia a seu favor. Então, eu quero deixar essa palavra, usar a tecnologia ao seu favor, inclusive a inteligência artificial. Perfeito. Matheus, agradecer o Matheus pela visão, né? Porque é uma visão diferente de uma pessoa mais nova que está vendo o mundo de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver. Matheus, o que você tem para deixar aí para a gente? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Tendo essa liberdade de estar conversando com vocês aqui, discutir os assuntos atuais, né? E, assim, eu acho que o que eu gostaria de deixar como recado para pessoas, principalmente da minha faixa etária, assim, né? Pessoal, não sejam tão dependentes das coisas
com inteligência artificial e tal. É bacana, é legal, ajuda bastante, mas é igual aquela coisa que você falou do prompt, né? Sem o prompt, sem a criatividade do autor, a tecnologia não se desenrola sozinha, né? Mas, assim, é importante a gente ver esse potencial, porque ajuda bastante mesmo. As coisas de antigamente, futuramente já vão ser, tipo, bem simples de fazer por conta dessas tecnologias. Então, é super válido a gente estar estudando. Lembrando, errar, todo mundo erra, Lógico. né? Ainda bem, né? E o importante é isso, né? Tá sempre estudando, seguir em frente, aprender com o desconhecido, né? E é isso. É isso aí. Perfeito. Obrigado, viu? Perfeito. O que o Matheus está falando é que eu também concordo, né? Apertar o botão é fácil, mas a gente tem que entender o processo que existe por trás disso tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa. Hoje eu estava vendo que pode ter uma explosão solar, que o mundo fique sem internet durante algum tempo. Isso pode ser teoria do apocalipse, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, assim, a gente entendeu o processo por trás daquele botãozinho, do que a gente está fazendo. Agradecer a todos que nos assistiram aqui. O nosso primeiro JohnnyCast é um projeto que vamos falar de tecnologia, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar sobre cuidados que os homens têm que ter. Estamos abertos a sugestões, então, se você gostou do conteúdo, deixa um recado para a gente poder adequar, para a gente poder cada vez mais tá suprindo ou tá informando o que vocês mais precisam. Foi excelente essa questão do controle parental, porque a gente vê alguns exemplos, às vezes, de... Pô, o filho tá hiperativo, tudo. Pô, dá um tablet na mão dele que aí eu consigo fazer minhas coisas. E não pode ser assim, não pode ser por esse lado. A gente tem que estar acompanhando, a gente tem que estar sabendo o que está sendo acessado, a gente tem que estar sabendo por quem ele está sendo influenciado, porque, querendo ou não, isso a gente aprende de várias maneiras. Nós somos a média das 5 pessoas, ou dos 5 livros, ou dos 5 produtos que a gente mais consome. Então, a gente tem que ter isso na cabeça para a gente saber exatamente o que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para a nossa vida, para o futuro, até para a gente mesmo. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo JohnnyCast.